Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula sobre solos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os problemas que ocorrem no solo e também o seu processo de degradação, tá? Então, só para a gente retomar, o solo é como se fosse um grande organismo vivo e ele é muito importante para nós seres humanos, tá? Mais importante do que a gente possa imaginar, como eu já falei na aula passada, tá bom? Então, alguns processos que ocorrem, né, de degradação do solo. Nós vamos ter o processo de lixiviação. O que é esse processo de lixiviação? Ele ocorre por conta das chuvas, tá? É um processo muito comum em países que são intertropicais, ou seja, em locais que são muito quentes e chove muito. Aqui no Brasil nós temos um local assim? Sim, temos a região amazônica, né? Então, esse processo de lixiviação, ele seria o que? Uma lavagem do solo. Ele faz com que a chuva ela limpe, ela leve seus nutrientes, tá? Acaba tornando o solo um solo muito empobrecido, né? Um solo pobre por conta da lavagem dos seus nutrientes, né? Que a água leva aí os seus nutrientes. Um outro problema que ocorre no solo, nós chamamos de processo de laterização, né? Então, quando o solo ele fica exposto, ou seja, ele perde a sua camada primitiva, a sua vegetação, né? Ele perde essa vegetação, ele fica muito exposto ao sol. E aí esse processo do sol que ele vai aquecendo este solo, ele vai formando o que nós chamamos de oxidação deste solo, tá? Então, que é provocado por muito sol e torna o solo ácido, tá? Vai ser essa característica do solo. Ele acaba se tornando um solo ácido e na sua superfície vai ter muito alumínio, tá? Então, se você plantar nesse lugar uma semente de milho, por exemplo, não vai nada que você plante, nenhum tipo de semente, porque tem essa questão do alumínio, não vai nada vai brotar, tá? Nada vai germinar nesse local, nesse solo que tem muito alumínio. Então, então não dá para plantar nada nesse solo laterizado. Para você poder utilizar esse solo que tiver ocorrido esse processo de laterização, ou seja, né, se tornou um solo ácido e com essa excesso de alumínio, tá? Eu vou precisar trabalhar este solo, né? Eu vou precisar preparar este solo para ele receber um plantio, que nós chamamos de processo de calagem, tá? Então, esse processo de calagem, eu vou aplicar calcário neste solo, vou preparar este solo com calcário, que vai acontecer o quê? Vai aumentar o nível de cálcio e magnésio deste solo, diminuindo, ou seja, neutralizando o alumínio, né? Fazendo com que o pH desse solo, dessa terra, ele seja corrigido. Aí sim eu vou poder fazer o processo de plantio, ok? Então, isso ocorre em solos laterizados. Eu tenho que fazer a correção aí desse solo através do processo de calagem, tá bom? Bom, um outro processo que nós temos é o vassourocamento, tá? Então, o vassourocamento, quando você vai perdendo, você tira essa cobertura vegetal, né? E através do intemperismo das chuvas, vai abrindo primeiramente. Então, é um processo de erosão, o vassourocamento. É um processo de erosão muito severo, tá? Então, esse processo de vassourocamento, como ele começa? Ele começa pelo ravinamento, ou seja, a ravina são pequenas buracos compridos no solo, tá? Que conforme esses buracos compridos eles vão abrindo, a chuva vai entrando e vai lavando e vai levando a terra. Só que chega uma hora
que esse processo de ravinamento, primeiro, se ele não for logo corrigido, não tiver logo nesse primeiro momento deste processo de erosão, uma intervenção do homem para frear esse tipo de erosão, aí vai partir para o vossorocamento, que é quando se abre grandes valas, enormes valas. É um processo de erosão muito grave, muito severo. E aí, esse processo faz com que você não tenha mais como corrigi-lo, né? Ele chega a ser tão severo a ponto de, quando você olhar para esse buraco, você vê a água passando por debaixo dele. Aí tem pessoas que não sabem, vai falar assim, nossa, o rio tá passando, tinha um rio passando aqui, por isso que abriu esse grande buraco. Não, né? É que o buraco abriu a tal ponto que chegou no lençol freático, muitas vezes, tá? Então, por isso que você vê essa água aí embaixo, tá? Então, o processo de erosão, ele tem essas duas características, tá bom? Que é o ravinamento, que são buracos ainda mais superficiais, que através de técnicas ainda a gente tem a possibilidade dessa correção, de fazer correção, só que se deixa acontecer, deixa rolar e tal, ele piora a ponto de virar um vossorocamento, que é uma grande vala, um grande buraco. Vocês vão poder acompanhar isso no material escrito nas imagens, tá bom? Vai facilitar mais para vocês, enquanto eu vou falando, vocês olhando a parte do material escrito, que eu também já coloquei aí na plataforma Teams para vocês, tá bom? Uma outra característica é a desertificação. Mas uma coisa que a gente tem que entender, o processo de desertificação é uma coisa, deserto é outra. O deserto, ele é natural, tá? É algo que é a característica daquele lugar, ele é natural. O processo de desertificação, ele ocorre através da ação antrópica, tá? Então, ele vai ocorrer, esse processo de desertificação, por exemplo, em locais onde tem agropecuária, né? Então, ocorre a agropecuária, não se teve uma técnica adequada nesse lugar, neste solo, e aí acaba ocasionando a desertificação. Por quê? Imagina o gado lá pisoteando esse solo, é um solo mais frágil, e aí ficou lá pisoteando e acaba acarretando a desertificação, porque ele vai se tornar um solo tão empobrecido, tão duro, tão, né, sem nutrientes, sem nada, que não tem como utilizar ele para mais nada, tá bom? E aí, por exemplo, existem alguns casos que falam assim, mas vamos colocar aí uma agricultura irrigada, né? Vamos irrigar esse solo para fazer ele voltar à vida e a gente trabalhar algum plantio, né? O que acaba acontecendo num caso desse? Dentro desse processo de desertificação, quando você tenta colocar uma agricultura irrigada, acontece o processo de salinização, né? Ou seja, a formação de placas de sal. E se isso acontecer, já era, né? Aí não tem mais o que você fazer, nada que você plantar vai dar, tá bom? E o outro processo que nós temos é o de arenização, tá? E o que é esse processo de arenização? Esse solo, ele apresenta grandes dunas arenosas. Então, foi um solo que ele foi maltratado e acaba sofrendo esse processo aí de arenização. E que acaba formando grandes dunas de areia, tá? E também é diferente falar dunas de areia. Quando a gente fala dunas de areia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Deserto. Mas não tem nada a ver com o deserto, porque esse local onde tem esse processo de arenização é um local muito úmido, diferente de deserto, que o deserto é muito seco, tá? Então é um local muito úmido, não é uma área seca,
tá bom? E aí, como evitar esse tipo de problema? Então, para a gente evitar esse tipo de problema, sempre que você for mexer numa área, trabalhar uma área, transformar essa área, você tem que fazer todo um estudo de viabilidade, trabalhar a questão do manejo, para fazer o quê? Trabalhar a vegetação primitiva desse lugar, né? E aí, mas e se isso acontecer? É possível sua correção? Não é possível sua correção, tá bom? E, por exemplo, a gente vai encontrar essa característica de arenização no extremo sul do nosso país, lá na região dos Pampas, lá embaixo mesmo, né? Mas aí o que os gaúchos ali acabaram fazendo? Esse processo se deu através da pecuária, que é muito forte, tá? Eles construíram uma grande cerca de eucaliptos. Eles plantaram muitos eucaliptos para fazer com que essa areia não se espalhasse para o restante, né, para outras regiões e acabasse aí prejudicando, impactando ainda mais no meio ambiente, tá bom? Então, o processo de degradação do solo, claro, fora alguns fatores que acabam sendo naturais por conta do intemperismo, a gente tem muito da questão da ação humana, tá? Então o homem ele degrada demais, gente, demais o meio ambiente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O homem acaba potencializando o processo de lixiviação, de laterização, que acabam sendo até processos, vamos dizer, naturais, mas quando há uma intervenção humana, isso se torna muito pior. Muito pior, né? Então, por exemplo, o desmatamento, você deixa o solo exposto à ação do intemperismo, né? Então, aí vai provocar o quê? Se eu desmato, deixo o solo exposto à ação do intemperismo. Posso fazer com que ocorra com mais facilidade o ravinamento. E aí, o ravinamento não sendo corrigido, ele vai para um vossorokamento, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, que o homem acaba degradando mais ainda o solo através da monocultura. Eu acabo esgotando o solo. Se eu planto somente um tipo se eu vamos supor, só planto soja, eu esgoto esse solo, né? Então eu tenho que estar sempre trabalhando o manejo, uma variedade, para não empobrecer esse solo, estragar ele, né? Outra questão, as queimadas elas destroem o solo porque elas acabam com toda a matéria orgânica através da queimada. E aí isso reduz também muito a água do solo. E aí eu prejudico totalmente esse solo. E a pecuária, né? Então a pecuária, através do pisoteamento, eu acabo tornando esse solo, eu compacto ele de tal forma tão severa, que ele se torna um solo endurecido. Então, esses elementos, eles podem acontecer de forma isolada, ou às vezes dentro de uma determinada região, eu tenho mais de um tipo de intervenção que acabe prejudicando mais ainda, degradando mais ainda este solo, tá bom? Então, essas são algumas características, tá? Que faz com que eu acabe desequilibrando o solo, né? Então, o desmatamento que vai acarretar ainda com mais facilidade ao processo de lixiviação e eu acabo tornando esse solo mais empobrecido, né? E aí a gente vai entrar nessas outras questões, né? Que é o ravinamento, o vossorokamento. Uma coisa que é extremamente importante também e que as pessoas destroem, a mata ciliar, a mata que fica ao entorno dos rios, elas são extremamente importantes. Se eu destruo essa mata, eu acabo com o quê? Com eu gero um impacto na biodiversidade daquele lugar. Eu gero um desequilíbrio ecológico quando tiro essa mata ciliar.
Pode parecer bobeira, coisa pouca, mas não é. Essa mata tá ali por um motivo, é extremamente importante conservar os leitos dos rios, a característica dos rios, preservar a biodiversidade, tá? Então, quando eu tiro essa mata ciliar, toda aquela terra do entorno do rio, ela não tem mais proteção. E aí vai acontecer o quê? Vai começar a escorregar para dentro dos rios. E aí eu vou ter um processo do quê? De assoreamento desses rios. Então, rios que eles eram fundos e com grande fluxo d'água, muitas vezes a gente vai ver alguns bancos de areia e pouca água escorrendo, né? Sem a mata ciliar. Então, eu acabei com uma biodiversidade, eu causei um desequilíbrio ecológico em determinado local, tá? Então, a preservação da mata ciliar também é extremamente importante. Tá bom, pessoal? Gente, qualquer dúvida, me chame aqui, estarei online para vocês na plataforma Teams, tá bom? Um beijo a todos.